Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre Graciliano Ramos e o livro escolhido é Vidas Secas. Bom, é importante a gente saber que Graciliano Ramos, como eu já falei antes, na aula anterior, ele é um dos grandes expoentes da nossa literatura e ele se destaca aí nesse período da geração de 30. Graciliano Ramos tem um estilo enxuto, ele não fica assim fazendo muitas comparações, ele é bem rápido, ele é direto, ele vai direto ao ponto. E Graciliano Ramos é essa pessoa assim forte, bem forte e que trabalha com várias vertentes. Graciliano Ramos, ele escreve, por exemplo, Vidas Secas, em que o foco dos personagens são para os trabalhadores, né, o braçal mesmo, os retirantes. E ele também escreve São Bernardo, em que ele vai mostrar a realidade do patrão, do dono da terra, né, que é Paulo Honório. A nossa conversa hoje é sobre Vidas Secas. Graciliano Ramos é de Alagoas, nós sabemos, então o cenário de Vidas Secas é Alagoas. Esse livro, Vidas Secas, ele tem um formato bem diferente dos outros livros, porque você pode ler esse livro assim, você pode ler o primeiro e o último capítulo, são 13 capítulos, e você pode ler o primeiro e o último nessa ordem, mas o miolo do livro, né, digamos assim, do segundo ao 12º capítulo, né, você pode ler na ordem que você quiser, que você vai conseguir compreender a história. Isso por quê? Porque é um romance montável, né? Ele monta e desmonta. E Graciliano Ramos fez isso porque ele escreveu primeiro em contos. E ele foi publicando os contos que tinham sempre os mesmos personagens. Então, depois ele juntou tudo e fez um livro, fez um volume só, né? Fez um romance. Algumas pessoas classificam Vidas Secas como novela, mas essa classificação aí já não é mais cobrada e nós vamos ver como romance mesmo. Então, nós temos os personagens aí nessa abertura, vocês já veem que nós temos as personagens Sinha Vitória, não é Sinhá, não tem acento no livro, a personagem é Sinha Vitória. Sinhá eram as donas, né? Então ela é Sinha Vitória, beijava o focinho de Baleia, Baleia é a cachorrinha, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Essa cena aí é uma cena em que Baleia pega um preá, traz esse preá na boca, né, para entregar para os donos, prepararem para comer, e aí sim a Vitória faz isso. Esse livro é bem forte. Aí nós vemos nessa imagem sim a Vitória, Fabiano, menino mais velho, menino mais novo e a cachorra Baleia. E aqui do lado nós temos a foto do Graciliano Ramos, né, esse grande artista, esse expoente. E nós temos também aí a capa de uma das edições de Vidas Secas. Vidas Secas é um romance que trata dessa vida seca de tudo, seca de atenção, seca de sentimentos, seca de conversa, de empatia, seca de solidão. Eles vivem ali juntos, mas ao mesmo tempo estão muito sós. É um sofrimento, no coletivo, né? Eles sofrem bastante, eles vêm nesse grupo de retirantes e eles encontram um local, eles acham que o local está abandonado e eles acabam ficando neste local. Vocês estão vendo aí, essas imagens são do filme, né, que eu fui fazendo print para montar os slides. E eu vou dizer assim a você, eu indico sim esse filme, porque esse filme ele é muito semelhante ao que acontece no livro. Mas é claro que nada substitui a leitura, né? Então, o primeiro capítulo se chama Mudança e é a história da retirada de uma família fugindo da seca. Fazem parte dela Fabiano, como eu já falei, sua esposa Vitória, né, sim, a Vitória, e 2 filhos caracterizados pelo autor apenas como menino mais novo e menino mais velho.
e a cachorra-baleia, que essa sim tem nome, né? Olha só, Graciliano Ramos, ele coloca nas obras dele que o animal racional e o irracional estão no mesmo plano. Então, ele não faz diferença. Não fazendo essa diferença é que ele mostra para nós aqui nesse livro, por exemplo, a cachorra com nome próprio e os meninos que ele não diz o nome dos meninos, não escreve em nenhum momento. Então, se você ler a obra, nem adianta você ficar procurando o nome, porque não vai aparecer. Só vai aparecer menino mais novo, menino mais velho. Se refere assim às duas crianças. Deve-se lembrar que o romance fala em 6 viventes, contando com o papagaio que eles comeram por não haver comida por perto. Então, 6 viventes, porque tem pai, mãe, 2 filhos, a cachorra e o papagaio, né? Seres viventes. E eles realmente, quando estão com muita fome, eles resolvem matar o papagaio para comer, porque o papagaio, ele era assim, não servia, porque ele não falava, na verdade ele aboiava, ele repetia só os sons que ele ouvia de seus donos que falam pouco, que não tem instrução, que não tem conhecimento e que mal falam. Nesse capítulo nós temos a descrição da terra árida e do sofrimento da família. Então esse é o primeiro capítulo, mudança, e que nós vamos perceber, né, que essa leitura, nós vamos ver esse romance de 30, que vai nos mostrar essa questão do homem do sertão, o homem sofredor. O segundo capítulo é dedicado a Fabiano e vai mostrar quem é esse homem, quem é esse sofredor, né? O nome dele significa indivíduo qualquer, desconhecido, sem importância. Então, esse nome não foi escolhido à toa por Graciliano Ramos, provavelmente. É um vaqueiro e ele tem consciência de que seu nível de rudeza é próximo ao mundo animal, né? Ele pensa que, assim, ele mesmo diz, Fabiano, você é um bicho, né? Ele mesmo diz isso, muitas palavras ele não conhece, ele não sabe falar, então ele fica tentando imitar, não consegue. O que mais ele consegue fazer é reproduzir o som dos animais e aboiar também. Ele não sabe usar a sintaxe, né, direitinho, assim, usar a frase na ordem direta, sujeito, predicado, ele mistura tudo. E aí, por conta disso, ele admira as pessoas que se expressam bem, né? As pessoas que falam bem, ele fica assim apreciando, mas ele não consegue. Há nesse romance uma escassez muito grande da linguagem, né? Eles falam muito pouco mesmo, e isso é interessante para nós, né, que estudamos na literatura. Por quê? Porque aqui nós vamos ver que há uma escassez de fala, há uma escassez de sentimentos, há uma escassez de solidariedade das pessoas para com aqueles que sofrem. E essa escassez das palavras vai mostrar para nós digamos assim, que é um interdiscurso, né, com o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, que diz que a nossa... ele diz assim, que nós só podemos usar aquilo que nós conhecemos. Então ele diz essa frase muito famosa, que é os limites do meu mundo são... Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, né? Abre aspas, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Quer dizer, eu só posso usar aquilo que eu conheço. E nós vamos perceber aqui que esses personagens veem os objetos, mas não sabem os nomes. Então, isso é muito mostrado nessa obra. O terceiro capítulo se chama Cadeia e vai entrar aqui um personagem que nós vamos saber que é o Soldado Amarelo, né? Esse Soldado Amarelo convida Fabiano para jogar 31, né, que é um jogo de baralho. Fabiano acompanha o soldado porque não encontra palavras para rejeitar o convite. E aí Fabiano perde o jogo e sai da sala furioso, sem entender a ordem do soldado, né, que o soldado manda ele esperar, ele não entende. E aí o soldado empurra e pisa o pé dele. Fabiano não aguenta, né, quer protestar, mas não sabe, fica xingando a mãe do soldado.
e aí Fabiano é preso, né? Vai pra cadeia. Ele tinha ido, na verdade, nesse momento aí, ele tinha ido comprar uns produtos para casa dele, querosene, né? Tinha ido fazer umas compras e chegou e encontrou esse, ele não sabia dizer não quando o soldado chamou para jogar, ele não sabia dizer não, eu não posso, eu vim comprar os produtos para minha esposa, para os meus filhos. Não, ele vai e acontece isso, ele fica preso a noite inteira e sim, a Vitória em casa com os filhos no escuro, não sabe nem por que é que ele não voltou, né? Ficam esperando. Sim, a Vitória. Sim, a Vitória, ela tem um sonho que é, ela deseja uma cama de couro igual do seu Tomás da Bolandeira. Ela fala muito nessa cama, ela passa o tempo todo no livro, querendo, né? Fabiano critica os sapatos de verniz que a esposa usava nas festas, ele fica rindo dela. E é assim, ela é uma personagem muito inteligente, né? Nós percebemos que ela é mais inteligente do que o marido e muito. Ela sabe fazer contas, ela usa o concreto para somar, para dividir. Então ela percebe que estão enrolando eles, o dono da venda está enrolando eles, né? O dono das terras está enrolando eles. Esse pessoal aí, esse pessoal sofre muito. As pessoas aparecem na vida deles e percebem que eles não sabem das coisas, que eles... E aí começam a enrolar até a costureira, né? Assim, a Terta acaba enrolando a família e ficando com o tecido que eles compram com muito sacrifício para fazer a roupa de ir para a quermesse de Natal. O nome, e aí eu coloquei aí essa informação, né? Ironia no nome. Vitória aponta para uma existência feliz. Apega-se a sonhos mesquinhos como válvula de escape para sua realidade miserável. Então, qual é esse sonho dela? É o sonho de possuir essa cama igual de seu Tomás da Bolandeira. Isso acontece por quê? Porque sim, a Vitória tem uma cama feita de varetas, né, de galhas das árvores, e bem onde ela se localiza a costela dela tem um nó. E ela tem muito desgosto disso, né? Gostaria tanto de ter uma cama igual a de seu Tomás da Bolandeira, que é uma cama de couro, um couro esticado. Ela tem muita vontade de ter uma cama dessa, né? Às vezes ela fica pensando assim, eu vou cuspir, se o meu cuspe for até a tal distância, lá ela marca, né? Eu vou conseguir uma cama daquela. Então ela fica com essas ideias. Ela tem muita vontade também que os filhos estudem e que tenham um futuro melhor que o dela e do esposo. O quinto capítulo, nós vamos ter o menino mais novo. O menino mais novo, ele imita o pai, né, na montaria. Ele salta sobre um bode que aos pulos derruba o menino, né? Ele fica pensando, eu vou ser igual ao meu pai. Ele admira muito o pai dele. E um dia aí ele fica vendo que o pai dele doma os bichos, né, os animais, o vaqueiro. Ele diz, um dia eu vou conseguir também. Ele fica pensando isso e aí ele tenta domar um bode e acaba caindo com a carinha no chão, na areia, e vai chorar. O irmão mais velho fica dando gargalhadas e baleia, para vocês verem, baleia é o animal, é o ser vivente, né, desses quatro, porque o outro já morreu. Desses cinco, na verdade, né, porque o sexto morreu, que era o papagaio. Então, desses cinco viventes, sobreviventes, ela é a mais humana. Olha que expressão, né? A mais humana no sentido não de pessoa, mas no sentido de ser humanizada, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de abraçar, de acolher, né? Então, nós temos aí Baleia que exerce esse papel. No sexto capítulo, nós temos o menino mais velho. O menino mais velho que é um menino curioso e ele gostaria muito de saber ler, ele também admira as pessoas que falam bem, ele gostaria de ter conhecimento, né? E esse menino mais velho, ele um dia quer saber o significado da palavra inferno. Por quê? Porque a palavra inferno é muito semelhante à palavra inverno. E inverno é uma coisa boa, né? Inverno é uma coisa boa, não é ruim. E aí ele pensa que vai ser uma coisa boa. E aí sim a Vitória
diz a ele que inferno é um lugar onde tem fogo e é um lugar ruim, onde existe o cão, como nós, né, temos essa ideia de como é o inferno. E aí o menino pergunta como é que a mãe dele sabe, né, se ela já foi lá. E aí ela dá um cascudo nele, um cocorote, que é um cascudo, bate na cabeça dele. O garoto sai e chora, e aí Baleia também vem consolá-lo. Esse episódio aconteceu na vida real de Graciliano Ramos, né? Com essa palavra inferno. Tanto é que esse episódio vai aparecer também no livro Infância dele, em que ele também pergunta o que significa inferno, né? Na verdade, ele pensando que é uma coisa boa, e acontece a mesma coisa, só que lá em infância ele leva uma surra bem maior. Ele leva uma surra, aí ele levou só um cascudo. 7º capítulo, inverno, né? E aí a família se reúne em torno do fogo, começa a chover, Fabiana e a mulher tentam conversar, esse capítulo é bem interessante, um fala sobre uma coisa, outro fala sobre outra, não se entendem, né? E aí o vaqueiro começa a contar uma história, mas seu discurso é confuso, desorganizado, a mulher também não entende, ela também vem com outra conversa totalmente diferente. Baleia fica olhando para eles e fica assim, desejando que todos vão se deitar para ela poder dormir. Eles estão conversando, né? Tá chovendo, tá? E eles lá. Ela fica pensando, tomara que eles vão dormir, para eu também dormir. O narrador é em terceira pessoa e é onisciente, então nós podemos ler o pensamento de cada um deles. 8º é o capítulo Festa, que é o capítulo em que eles vão para a festa de Natal na cidade. É um capítulo bem interessante, né? Eles se vestem, ficam diferentes, eles conseguem mandar fazer uma roupa para cada um, a costureira fica com parte das roupas, os meninos, quando vestem a roupa, ficam os braços levantados, porque tem uma costura no meio das costas da camisa e ficou curta, não dá certo, ficou pequena para as crianças. Fabiano não dá certo os pés dentro da botina, ele acaba tirando. Quando eles estão indo, Baleia reconhece os donos que estão arrumados. É nessa ocasião em que sim, a Vitória usa os sapatos lá de verniz e o marido fica mexendo com ela, fica rindo, fica tirando onda. E aí, por um instante assim, Baleia não reconhece, mas é quando eles estão, aí ela fica andando lá por longe, seguindo eles, né? E aí quando eles resolvem tirar as roupas, assim, parte das roupas, né? Tirar a camisa, o Fabiano tirar as botas, aí ele reconhece os meninos que estão sem camisa e sai correndo atrás deles e é uma festa danada e acaba indo também para essa festa. Todos estavam vestidos para a festa, sentiam-se mal por não estarem acostumados, principalmente com os sapatos. Os meninos se encantam com as imagens e luzes da igreja. Fabiano embebeda-se. Claro, ele começa a tomar umas bebidas, aí começa a dizer palavras com quem vai passando e procurar confusão com quem está passando. Baleia desaparece, todo mundo fica preocupado com ela, né? A família fica preocupada, e depois reaparece, feliz de ter reencontrado a família. Sim, a Vitória também fica lá esperando. E eles ficam olhando para os objetos e pensando, nossa, como é? Essas coisas tudo tem nome. Quem foi que deu nome para essas coisas? Eles olham para o altar e pensam, né, que tudo aquilo tem nome. Mas quem deu o nome? Né? Como é que as pessoas sabem o nome daquilo? O 9º capítulo é o capítulo mais triste do livro, quando acontece a morte de Baleia, né? Por quê? Porque Baleia emagrece e tá muito doente. Fabiano não sabe o que é que ela tem, não entende. Aí ele disse que ela tá com hidrofobia. A palavra que ele usa é essa. Ele ouviu alguém falar essa palavra e aí ele imagina que é hidrofobia, não sabe nem o que é, né? E usa essa palavra, mas na verdade ela parece estar com calazar. Fabiana achou que ela estava com raiva também, fica dizendo que ela estava com a doença, raiva. Baleia piora e Fabiana decide sacrificá-la. Todos ficam tristes. Baleia desconfia das intenções e tenta esconder-se. Fabiano atira e acerta ali o quarto traseiro, né? Ele só consegue atingir uma parte assim, da traseira dela. Baleia não entende o que está acontecendo, delira,
sonha com um mundo cheio de preás e morre. Na hora que, essa cena é muito triste, na hora que ele tem pouca munição, né? Ele precisa acertar bem na testa da cachorra, mas ele não consegue. E ela tem uma oportunidade de morder a mão do Fabiano, mas ela não consegue morder, porque aquela mão já afagou tanto ela, já deu alimento, então ela não consegue morder o dono. Aí de início ela fica pensando, por que ele tá fazendo isso? É pra mim que ele tá nela, assim. Ela fica pensando que ele tá apontando para outro lugar, mas é pra ela mesma, e ela acaba falecendo embaixo de um carro velho de boi, e ela fica lá delirando, sonhando com vários preás rodeado dela, e a família vivendo bem, se alimentando bem, e ela escolhendo qual é o preá gordo que ela vai comer naquele dia. Então ela morre desse jeito. É uma cena assim muito triste, é o capítulo mais triste do livro. O 10º capítulo, né, contas. Fabiano é roubado nas contas pelo patrão. E um dia o vaqueiro reclamou dos erros e o patrão mandou procurar outro serviço. Isso acontece porque sim, a Vitória percebe. E aí orienta o marido, diz, aqui ela pega umas pedrinhas, coloca no chão e vai ficar. E ela conta, esse dinheiro aqui foi o que você recebeu. Isso aqui nós gastamos com querosene, isso aqui com carne seca, com farinha. Ela vai dizendo e percebe que ele está sendo enrolado, né? E Fabiano vai falar com o patrão, só que Fabiano não sabe nem falar e acaba. O patrão briga com ele, e se ele quiser ficar lá, fique. Mas se ficar é desse jeito, e ele não vai, e ele cobra juros de Fabiano, vai virando aquela bola de neve, né? Fabiano acaba se desculpando e continua a ser roubado. 11º capítulo se chama O Soldado Amarelo. E Fabiano encontra o Soldado Amarelo, aquele lá que chamou Fabiano para jogar e acabou dando ordem de prisão e tudo, né? Ele se sentiu muito humilhado por esse soldado. Ele passa muito tempo querendo ver esse soldado, dizendo que quando um dia que encontrar esse soldado vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acabar com aquele soldado. Mas aí Fabiano é um homem muito bom, e quando ele encontra o soldado amarelo, né, andando lá pela Caatinga, ele lembra-se da prisão e da ideia de vingança, né, que ele tinha, mas ele acaba não fazendo nada. O soldado treme de medo, assim, dá uma reconhecida e tudo. Fabiano pensa que ele cumpre ordens do governo, né? Ordens do governo, ensinando o caminho, e acaba ensinando o caminho que o soldado pergunta, assim, por um caminho, e ele orienta. O soldado acaba não se vingando. Bom, neste capítulo, né, no 12º capítulo, O Mundo Coberto de Penas, ele vê as arribações se aproximam, né, sinal de que a seca está próxima. Então vocês vejam que o livro começa na época de seca, né, com eles procurando um lugar para sobreviver, aí vem a chuva, eles ficam vivendo por lá, e depois começa novamente a seca. É um ciclo que está sempre se renovando. E Fabiano tentou abater as aves para que não bebessem a água, ele fica logo desconfiado do que vai acontecer, né? Esse conhecimento empírico aí do homem do sertão, que ele já sabe o que vai acontecer, que vai ter seca, e era necessário abandonar aquele lugar. Eles percebem que era necessário abandonar aquele local. O último capítulo, o 13º capítulo aí, que se chama Fuga, né? A gente vai vendo que a fazenda fica vazia, tudo seca, né, por conta dessa seca. Fabiano decide partir sem se despedir do patrão. Ele e sim a Vitória, afinal de contas, conversam, e eles começam a ver que não dá certo eles ficarem mais ali, eles precisam de um local para as crianças estudarem, né, um colégio onde as crianças possam estudar, e eles resolvem sair sem que o patrão veja, eles saem escondidos. Por quê? Porque ele já está devendo e é muito juro, e ficou aquela bola de neve, ele sabe que nunca vai conseguir pagar. Então todos saem em silêncio de madrugada, estão tristes e desanimados, né? Agora já não tem mais o papagaio, nem tem mais baleia. Daí porque você também não dá para você ler esse capítulo aí como se fosse o primeiro, né? Ele indo em busca de um local para sobreviver, para viver melhor, porque aí nós já não temos mais a personagem baleia.
retornam os sonhos de encontrar um lugar em que viveriam em paz, eles vão pensando nisso. E aí recomeça a caminhada, né? Chegariam a um lugar civilizado e envelheceriam felizes, com os filhos estudando e tendo uma vida boa, que é o que eles desejam. Então, este livro vai nos mostrar isso, que ele começa ele termina do jeito que começa, para nos mostrar o quê? Para nos mostrar que a seca aqui no Nordeste é um ciclo, né? Vai sempre se repetir. Por quê? Porque os nossos governantes não querem resolver esse problema. Bom, essa é a história do livro Vidas Secas, mas nada substitui a leitura. É muito importante que você pegue esse livro para ler, é um livro muito interessante e que vale a pena a leitura.